E aí, pessoal, então bora para nossa aula 4. Então, nessa aula de hoje eu ia estar trabalhando só com o ViewHow, mas é bem simples. Então, por conta disso, a gente vai precisar de uma página, né? Então, por conta disso, a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês o ViewHow rapidão, beleza? Vai ser bem simples mesmo, e a gente já vai começar a criar uma página nova para a gente. Primeiramente, a gente acabou de criar o Navibar, né? Então, vamos fazer um commit. Então, clico aqui, vou adicionar uma mensagem, então, fit e create navbar. Beleza? Fazer o nosso commit. E vamos agora para a parte do ViewRouter. Eu vou deixar o app.view aberto, que a gente vai estar utilizando ele. Mas agora na aula de hoje a gente vai mexer aqui no router. Então aqui eu vou criar o arquivo index.ts ou index.js, enfim. E eu vou copiar aqui o código que eu já tenho e vou explicar para vocês. Basicamente aqui, o que é que ele faz? Ele usa a biblioteca do ViewRouter, que é a mais comum da gente utilizar no Vue, beleza? E também utilizamos algumas outras coisas. Então aqui ó, são importações das pages que a gente vai estar criando. Então por enquanto eu vou comentar elas, beleza? E aqui embaixo a gente vai ter o create router para criar uma rota. Aqui ele vai usar justamente a base URL, então é a rota base que a gente estiver utilizando. No nosso caso aqui, essa base URL vai ser essa daqui, ó, 5173, que é o padrão que o Vite usa. Então, de acordo com a necessidade, a gente pode modificar esse base URL em um arquivo .env, por exemplo. Beleza. E aqui a gente tem nossas rotas. Então, nas nossas rotas, ele é um array de objetos. E os objetos, eles basicamente têm um path, que é o caminho. Então, por exemplo, o nosso barra, ele vai para o nosso dashboard. Nosso barra users vai para a nossa lista de usuários. O nosso barra tasks vai para a nossa lista de tasks. Então, cada rota vai ter seu path, que é o seu caminho, que a gente vai estar adicionando lá na URL. O seu nome, para meio que diferenciar cada uma delas. E o componente que ela vai estar utilizando, beleza? Então, por enquanto, eu vou comentar todos esses. E na aula de hoje, eu vou estar trabalhando com o de usuários. Então, eu vou descomentar estas aqui. E descomentar esse user views aqui. Beleza? Tendo isso, aqui não apareceu novamente aquela questão do CLRF lá, que eu tinha mostrado para vocês na aula passada. Então eu vou deixar com esses errozinhos mesmo, que não tem problema. Beleza? Então bora lá. Nossa página de users. Então a gente vem aqui em views, e aqui eu vou estar criando nossa página. Então deixa eu só ver aqui o exemplo, pegar aqui o exemplo de código. Então, vamos lá, na Views, botão direito, Users, View.view. E eu vou colar nosso código aqui. Salvar. Não apareceu de novo. Enfim, bora lá. Se vocês repararem aqui, vai ser bem simples. A única diferença é, a gente está utilizando aqui um componente que a gente ainda não criou, que é esse daqui, o VTable User. Então a gente vai estar pegando também para a nossa página de componentes. Então eu vou fechar essa daqui e vou lá aqui no meu código também pegar isso daqui também já para adiantar para a gente. Então VTable User. Então aqui em Components, vou botar em criar um novo arquivo. Eu vou criar aqui um table. Quando eu botar um barra, ele vai criar justamente uma pasta e depois vai criar o arquivo com o nome que eu colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou botar o vtable user.view. Então ele vai criar uma pasta chamada table e um arquivo chamado vtableuser.view. Então ele já criou e eu vou colar aqui justamente essa tabela para adiantar, não ter que digitar tudo isso de novo. Então bora lá. Primeiramente começar pelo nosso user view. O nosso user view é basicamente a nossa página. Então o que é que ele vai ter?
A gente tem um estado reativo, que ele vai pegar justamente, fazer o fetch. Então aqui ele está utilizando o nosso serviço de API, né? Então vai lá na nossa API e ele vai pegar justamente o /user e vai passar o true aqui porque ele vai estar utilizando o ID do usuário, né? Lembram que no nosso service tem um booleano true ou false, se a gente não passa ele é false, se a gente passa ele vai ser true, que é justamente para utilizar o meu ID lá, que está lá separadozinho. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar um updated items, ele foi lá, pegar todos os users, então ele vai no /user, pega todos os usuários e depois vai fazer um for each, então vai passear de um em um, e vai fazer um push nesse nosso array com o tipo formatado. Não sei se vocês lembram, mas eu coloquei no nosso DTO, quando a gente criou, só alguns campos eram obrigatórios. Por quê? Porque eu organizei justamente quando eu pego os itens, eu não estou passando ele completo. E sim, eu estou tratando ele direitinho. Então, por exemplo, eu peguei ele aqui. Então, eu estou fazendo um push nesse item. Então, estou adicionando a esse array um objeto com apenas o ID, o nome e o e-mail. São os 3 dados que eu preciso do usuário. Beleza? E aqui eu tenho esse watch. Esse watch ele vai ficar observando, então ele vai ficar observando justamente nossa rota. Então, toda vez que a nossa rota modificar, ele vai fazer o update item. Então, ele vai atualizar nossos itens. Então, ele vai lá, pega de novo nossos itens e recarrega os itens na nossa página. O unmounted é para quando a gente montar o componente, ele também fazer essa captura de dados. E basicamente na nossa parte de HTML, que é a parte template do Vue, né? É a primeira vez que a gente está mexendo justamente com a estrutura Vue. Então o Vue ele vai ter o script, que vai ser a parte lógica, o JavaScript. Temos a parte template, que é a parte do HTML. E por fim a gente tem a parte style, que vai ser a parte de estilos, então o CSS. Então aqui no nosso template ele vai ter unicamente uma div com a classe container. E aqui eu estou estilizando justamente ela para dar os espaçamentos e deixar bonitinho. E dentro do nosso container a gente vai ter o nosso componente VTableUser, que vou estar passando como valor dele justamente os nossos itens que a gente acabou de construir. Aqui, beleza? É bem simples. Agora vamos lá para o nosso VTableUser. Esse aqui fica um pouco mais complicado porque ele vai ter um pouco mais de lógicas para justamente mexer com as tabelas. Ele vai ser a construção da tabela no geral. Por enquanto, a gente só criou o arquivo de rotas. Então, ele não está sendo mostrado na nossa aplicação. Então, se a gente vir aqui no app, o app.vue, a gente só o nosso navbar. Então, eu vou fazer o import do nosso Vue Router também. Então, deixa eu pegar aqui os códigos. Então, aqui dentro do meu script, que é a parte do JavaScript, eu vou fazer o import do Router Vue. E aqui abaixo do nosso navbar, dentro do nosso VApp, que é a nossa aplicação, eu vou adicionar justamente esse Router Vue e o ID Content, que é justamente para fazer essa formatação aqui, para deixar mais organizado. Então vai dar um espaçamento para justamente ficar abaixo do navbar. Beleza? E eu acho que eu estava vendo aqui num projeto que eu já fiz e eu acho que eu encontrei o erro. É justamente aqui no main.js. Pois a gente começou a utilizar o Vue Router e eu não fiz a configuração dele. E como eu tive que excluir, né, o nosso arquivo router, então eu acabei não utilizando ele. Então aqui eu vou ter que importar o nosso router. Vamos importar justamente aqui embaixo do nosso app. E só adicionar aqui embaixo o app.use o router, que é justamente essas rotas que a gente está importando daqui. Beleza? Ele aqui está criando e exportando ele. Então tem que botar lá no main.js para utilizar do mesmo. Criado, agora ele está funcionando. Por enquanto não vai ter nada. Mas a gente fizer o /users. Aqui a gente já tem nossa listagem de itens. Beleza? Já está funcionando certinho, né? Porque eu já fiz a importação. Então, bora lá.
Então, vamos mostrar aqui. Basicamente, o que está mostrando aqui, ó, é esse vtable user, né? Como eu já falei para vocês, que é justamente essa tabela, que ela é um componente criado à parte, que é esse aqui. Então, vamos passo a passo nele. Primeiramente, a gente tem um script, né, que é a parte do JavaScript. No caso aqui, ele tem o lang igual ao ts, que é para poder usar o TypeScript. Eu adicionei o TypeScript depois nesse projeto, então, por isso que o main.js está como JS, mas isso aí não é problema. Posso também só renomear o arquivo, dá certo também. Então aqui a gente vai ter os imports do view, então o watch, como eu já falei para vocês, é para fazer a visualização de algum item. Então se ele sofrer alguma alteração, ele vai emitir alguma ação. Temos o reactive e o ref, que são para a gente criar variáveis, então variáveis com reativas, que vão ter dados reativos. Então quando a gente modifica algum dado dentro dele, ele vai visualizar essa modificação e passar para o componente que está utilizando. Temos também essa parte de API, né? Então temos o fetch data, update data, send data e tal. Esses que estão aqui em vermelho é porque eu não estou utilizando, então posso estar excluindo eles. Então a gente aqui nessa página a gente vai ter o de update data, send data e delete data, que é justamente as ações de editar, deletar e de adicionar um novo dado. Opa. Temos agora aqui a parte do export default. Como a gente está utilizando o Vue 3, ele tem esse padrão diferenciado. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter as props. As props são basicamente o que a gente está passando do componente pai para o filho. Nesse caso a gente está passando só os values, que é o state.items. Então aqui eu tenho que dizer que eu estou recebendo os values para poder usar na nossa aplicação. E temos o setup. O setup basicamente vai ser algo que a gente vai estar utilizando na nossa aplicação para construir a nossa aplicação dentro dele. É como se fosse uma função que vai executar tudo. Então, aqui dentro, a gente primeiramente vai ter a criação das variáveis. Então, dialog delete, são os modais de editar ou de criar um novo item. Então, temos aqui. Ou o de deletar. Aparece esse dialogzinho aqui para deletar um item. Vamos ter um item aqui para editar itens, então vai ter os campos. Headers, que vai ser os títulozinhos da nossa tabela, né? Então aqui ó, temos justamente os títulos da tabela. Form titles e tal. Ao inicializar, vai ser essa função que é chamada aqui abaixo. Tanto no watch, quando modificar alguma props, ou quando aqui ele vai ser executado quando a gente executar o nosso projeto. Então, por isso ele está aqui. Então, ao iniciar o nosso projeto, ele vai justamente pegar e passar para o state value, que é uma variável que a gente tem aqui reativa, o nosso valor do props values, que é basicamente das nossas props, beleza? Então, ele vai armazenar no estado reativo nossas props para a gente poder alterar ela, poder atualizar, ficar manipulando essa props. A gente não tem permissão de modificar uma props. Então, a gente tem que adicionar ela a uma variável para poder fazer essa movimentação, modificação. Temos também aqui o edit item, que é uma função para editar os itens. Então, basicamente, ele vai estar setando os valores certinhos. Do delete também. Delete confirm é uma função para confirmar a deleção de algum item. Quando a gente chamar ele, ele vai basicamente chamar o nossa API. Por exemplo, aqui é o user, né? Aqui era para ser /user. Então, ó, /user. E vai chamar justamente o state value com o index value com o ID do item que foi selecionado. Porque a gente tem que passar o ID para apagar aquele item. E no final das contas ele vai fazer um splice aqui para apagar do nosso estado atual ou nosso item que foi removido, para não precisar ter que fazer um get para a API e para poder pegar novamente os itens. Então a gente faz assim, exclui dos dados que a gente tem, para não ter que fazer outro get, evitar ficar fazendo inúmeras chamadas desnecessárias. E no final, com esse close delete, ele vai fechar o nosso modalzinho. Então a gente tem um de close, que é para fechar o modal de edição ou de criação.
e o close delete para fechar aquele diálogozinho de confirmação de deleção. Beleza? Por fim, a gente tem o save. O save ele vai ser utilizado tanto para edição quanto para criação de usuário. Então, justamente pegando aqui pelo index.value. Então, se ele for menor que 1, é porque se ele for maior que 1, é porque ele existe. Então, ele vai fazer o update, então vai atualizar aquele item. Então, aqui a gente está passando justamente o payload, que é o que foi criado aqui. Ele constrói com o que a gente digitou, um payload certinho, e vai lá e manda para o users com as variáveis certinhas, o ID certinho, e o payload para poder editar aquele item. Da mesma forma com a deleção, a gente vem aqui e faz a modificação do item para o item novo, justamente para evitar ter que fazer uma chamada de um get, por exemplo, para atualizar nossos itens da nossa visualização. Caso esse item não seja encontrado, ele vai ser o de criação. Ele vai mandar para o /users justamente esse payload, e ao final, quando ele vai e cria esse payload, ele vai receber todos os itens, todos os dados. Então vai ser justamente esse body, e ele vai estar aqui justamente adicionando no nosso state value, que é o nosso estado padrão, um item novo, que ele vai só usar o e-mail e nome da pessoa. Beleza? Então aqui ele já vai adicionar. Com isso, essas artimanhas que a gente acabou criando, ele vai justamente evitar que a gente tenha que estar usando inúmeras chamadas. Então, de enviar um dado e de pegar novamente para poder só atualizar nossa listagem. Temos os watch, que são basicamente eventos que vão ficar observando as coisas. Então, um para observar o dialog, outro para observar o dialog delete, que é para justamente chamar para ou mostrar ele ou fechá-lo. Um para verificar se o edited item modificou, então só para ver se vai ser um novo item ou um editar item, o títulozinho dele. E se observar também as props. Se a props alterou, então quer dizer que sofreu alguma modificação nos dados, e ele vai fazer o initialize para setar o nosso props ao nosso estado atual da nossa aplicação. E por fim, a gente aqui faz o return, exportando todas essas funções, para que lá no HTML, na parte do template, a gente possa utilizar eles. Que é o caso daqui de baixo. Então aqui a gente já tem nosso template. Se vocês repararem, a gente aqui não tem nenhum style, porque os estilos vêm diretamente da nossa biblioteca lá do Vue.typify. Então deixa isso tudo muito mais simples. Então aqui, primeiramente, a gente tem o vDataTable, que vai ser justamente para criar a nossa tabela. Então aqui ele tem o headers, que é justamente aquele dado que a gente criou aqui em cima, né? Tem tudo já fixozinho aqui com o title e o key. E temos os itens, são os itens justamente lá da nossa, que está vindo como props e a gente está salvando no estado, que é esse state.value. Com isso, ele já constrói nossa tabela. Então, se a gente vier e comentar isso aqui de baixo. Então, se a gente vier e já comentar esses trechos daqui, a nossa tabela, tá por aqui. Tá vendo? Então, essa é a estrutura inicial da nossa tabela. Vai ficar só isso aqui. Aí, isso aqui são as coisas, as estruturas que a gente vai estar criando. Então, justamente o title, o header, o footer e tal. E também o modalzinho que aparece. Então, vamos em parte. Então, aqui a gente tem a parte do top. Então, temos o vToolbar. Então, aqui ele vai dizer usuários, que é o título. Aí temos os divisores e tal. E temos primeiramente o vDialog, que é este primeiro passo aqui. Nele a gente vai ter o quê? Então a gente tem primeiro um template, que é o novo item, que é basicamente o botão. Esse botãozinho aqui que aparece aqui, cadê? Deixa eu só salvar. Então esse novo item é justamente esse botão que aparece aqui. Beleza? Usuários, o divider e o novo item. Então usuários, o divider, vai ter um espaçamento, né?
e o ver nosso dialog com o nosso novo item. Então esse primeiro template é justamente para isso. E esse vcard é justamente o cardzinho que aparece quando a gente clica nele. Então ele vai ter o form title e vai ter os campos. Então os campos aqui a gente utiliza por meio de colunas e linhas. Então é o vcard text, ele vai ter um vcontainer e dentro dele a gente vai ter as linhas. Então vrow, aí depois tem as columns, né? Se a gente quiser a gente pode botar mais de uma coluna. E aqui a gente tem nossos fields, o text field, que é basicamente o nosso input. Então aqui, ó, ao alterar ele, a gente vai estar alterando o editItem.name. Então, ó, justamente é esse objeto aqui, cadê? Então é o nosso editItem, cadê? Aqui. editItem.name. Então é esse item que a gente vai estar alterando quando a gente mexer naquele primeiro input. O segundo input é o do e-mail e o terceiro é o de password, que é a senha. Beleza? Esse é o único que tem o type, né? Os outros dois são de textos normais. Esse aqui ele tem o type password justamente para quando a gente digitar não ficar mostrando. Então se a gente digita aqui, ele vai ficar só as bolinhas. Então esse é o nosso primeiro card. E a gente tem também os card actions, que é de save e o cancel e o save, que é justamente aqui embaixo, ó, ele vai ter o cancel ou o save, para cancelar ou salvar o item. Tendo isso em vista, a gente também tem o delete dialog, que é o que vai ser responsável para a parte de deleção. Então ele vai ter só o títulozinho e o cancel e o ok para fazer a confirmação. Se vocês repararem, todos eles têm o @click, né? Que é justamente as ações. Então, quando a gente clicar, ele vai fazer o close, ou close delete, ou save, ou delete items confirm, para deletar um item. Beleza? E por fim, aqui na parte de actions, ó, então nos nossos itens. Então, isso aqui é o nosso toolbar. Nosso primeiro template é a parte do top, que é aquela partezinha de cima. E a gente aqui tem os nossos itens. Então, o nosso item vai ter a parte de actions, que é justamente a parte do header, né, da parte de actions. E nele vai ter ó, o MDI pencil e o MDI delete, que é justamente os ícones de deletar e editar esses dois itens. Que vai ser justamente isso. Então, quando a gente clicar nele, ele vai chamar a função de edit item ou a de deletar item. Beleza? E ele recebe aqui ó, o nosso item, que é justamente esse item justamente ele pega quando ele vai iterando todos os nossos itens. E a gente tem também esse, por fim, esse template no data, que caso não tenha nenhum dado, ele vai mostrar que está vazio. E vai mostrar esse botão para você poder fazer o reset para atualizar para ver se pega algo novo na nossa aplicação. E é isso. A estrutura básica é essa. A do nosso task table vai ser exatamente igual, a mesma coisa. As únicas coisas que vão mudar de um para o outro vai ser justamente aqui o título, né, que vai ser tasks no lugar de usuário. E os campos. Então, os campos aqui serão diferentes. Então, não vai ser name, e-mail e password. E também nossos headers, né? Então, aqui os headers e o edit item vai ser peculiar para cada um deles. Beleza? Então, agora aqui a gente já tem funcionando. Então, aqui eu posso editar meu item. Então, se eu colocar um 3 e salvar, será que deu algum erro? Bad request. Deixa eu jogar. Opa. Isso aqui para o lado. Vamos tentar salvar. Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos ver se ele vai estar editando, né? Vou botar um 23 aqui, salvar.
Nosso options foi, mas ele não está emitindo a nossa segunda parte, que é justamente o nosso put, né, para atualizar. Ele não está mostrando lá o erro, mas o erro está sendo validado aqui, então está dando erro 500. O erro 500 é de not found. Possivelmente pode ter sido aquela URL que eu mudei sem necessidade. Deixa eu ver se é o users. Aqui embaixo eu tenho uma extensão chamada Thunder Client. Eu tenho aqui justamente a nossa collection. Então vamos lá, put user era para ser isso mesmo. Então era para ser o user e o ID. Desse do delete e o do update também. Por que não foi? Cenas dos próximos capítulos. Deixa eu ver se adicionando o item vai. Sim, a de criação de item foi. Então provavelmente eu estou com algum problema na minha rota de atualização. Então essa aqui foi, essa daqui não foi. Agora será que o item tá? Nosso erro talvez esteja aqui. Ele não está aparecendo nossas chamadas. Por quê? Só aparece só os options. Enfim, a gente pode estar vendo nas próximas aulas isso e corrigindo isso. Beleza? Então, até a próxima para a aula não ficar super longa. Ou não, vou pausar aqui e a gente volta quando tiver resolvido. E voltei aqui, eu descobri o porquê estava dando erro. Então ele não estava atualizando meu item pelo seguinte fato. Ele tem 3 campos, e os 3 são obrigatórios. Então se eu for atualizar aqui para 26, eu tenho que colocar uma senha aqui. Mesmo que aleatória, eu tenho que estar modificando esse item. Então aqui ó, já ficou 26. Então basicamente foi esse o problema. Os 3 campos são obrigatórios. Então eu poderia estar melhorando essa UI para botar será um asterisco aqui no cancel, né? Na senha, ou em todos, no caso. Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima aula, onde a gente vai estar mexendo na parte de tasks. E por fim a gente vai para a parte do dashboard. Também vai ser bem simples, porque eu vou ter o código lá para vocês verem como é que a gente vai fazer. Vai estar trabalhando com as tabelas. Beleza? Então é isso. Te vejo na próxima aula.